Olá, galera. Quem está falando aqui é a professora Ângela Ferreira. Eu vou resolver com vocês uma questão do PISM 1 de 2020, que diz o seguinte: ao temperarmos uma salada, estamos usando uma solução aquosa de ácido fraco para dar o sabor ao alimento. Diferentes definições, Arrhenius, Braun-Lauer e Lewis, assim como a classificações segundo a presença ou não de oxigênio na forma. São usadas para descrever essas importantes classes de comportamentos químicos e suas reações. Oxiácidos são ácidos que contêm oxigênio em sua composição e em alguns elementos podem formar mais de um tipo de oxiácido. Um exemplo são os oxiácidos de cloro, HClO4, HClO3, HClO2 e HClO. Sobre esses oxiácidos e suas definições, responda o que se pede. Primeira questão, nomeie os 4 oxiácidos citados acima na ordem que foram apresentados. Bom, aqui a gente pode observar que trata-se de 4 oxiácidos, ou seja, a questão já falou que era oxiácidos, e essa informação é importante quando a gente tem que dar a nomenclatura aí, porque a nomenclatura de ácido ela se divide em 2 partes. Você tem ali a nomenclatura de hidrácidos, que é ácido e termina em hídrico, e a de oxiácidos, que tem algumas formas de fazer, entre elas o cálculo de NOx aí, das substâncias. E os óxidos de cloro, eles são interessantes porque eles nos auxiliam a fazer esse cálculo dessa questão da letra A gente tem que lembrar da forma como a gente dá nome para ácidos, depende do NOx. Aí, por exemplo, quando o NOx do elemento central é mais 7, eu tenho ácido per terminação ico. Ácido ico é para os NOx mais 6, mais 5, mais 4 quando for do grupo 14 e mais 3 quando for do grupo 13. E ácido oso mais 4 mais 3 e ácido hipooso quando for mais 2 mais 1. Para a gente ter um exemplo de cálculo de NOx, onde o elemento central aqui, a gente pode pegar o HClO4 e fazer esse cálculo, O NOx do hidrogênio aqui é mais 1 e do oxigênio é menos 2. E o do cloro a gente pode chamar de X. A gente vai fazer a quantidade de elemento, 1 hidrogênio, vezes o NOx dele, que é mais 1, mais a quantidade de cloro, 1 vezes o NOx dele, que é X ali, mais a quantidade de oxigênio vezes o NOx dele, que é menos 2. A gente vai igualar isso aqui a 0, porque é uma substância neutra. Então, a gente vai ficar lá 1 mais X menos 8 igual a 0. X, então, vai ser 1 menos 8 menos 7, passando para o outro lado, mais 7. Então, o HClO4, ele cai na primeira regra aqui de mais 7, então o nome dele seria ácido perclórico. O segundo seria o ácido HClO3. Podemos observar que perde um oxigênio. Então, se eu calcular o NOx desse cloro aqui, eu vou descobrir que é mais 5. Então, esse aqui seria o ácido clórico. Pegar lá o HClO2, ele perde também um oxigênio. Então, o ácido dele, o nome do ácido seria ácido cloroso. E por fim, o HClO seria, se a gente calcular o NOx aqui, a gente vai achar mais 1. Seria
ácido, o nome dele, hipocloroso, certo? Então, ácido perclórico, ácido clórico, ácido cloroso e ácido hipocloroso seriam, respectivamente, o nome desses 4 ácidos. Ela pergunta assim: segundo a teoria de Arrhenius, por que o composto acima são considerados ácidos? Bom, o que é a teoria de Arrhenius? A teoria de Arrhenius diz que toda vez que eu tenho um ácido em solução, e coloco ele em solução aquosa, ele libera como cátion o íon H+. Então, segundo essa teoria, os compostos acima são considerados ácidos porque eles sofrem ionização e liberam como íon H+. Um exemplo disso aqui, ó, seria HCl O4. Se a gente coloca aqui ele em meio aquoso, em meio de água, ele vai se transformar aqui, ele vai formar o H+, e o ClOH4 menos. Então, esse é um processo chamado de processo de ionização. Então, segundo a teoria de Arrhenius, os compostos são ácidos. Segundo a teoria de Arrhenius, vou escrever aqui, ó, segundo a teoria de Arrhenius, os compostos são ácidos, os compostos são ácidos, pois sofrem ionização, produzindo o H+. Pronto, respondi minha questão. H+, certo? Questão de letra C. Como a teoria de Browse-Lawrence conceitua os compostos acima como ácido? Vamos lembrar o que essa teoria é que ela diz. Essa teoria ela diz que ácidos são doadores de prótons e bases são receptores de próton. E próton, no caso dessa teoria, é considerado hidrogênio. Se a gente faz aquela reaçãozinha aqui de cima de uma outra forma, ó, a gente coloca ali o ácido perclórico, né, reagindo com a água aqui, que é o que acontece de fato, a gente vai formar o H3 ou mais. Mais quem? Mais o ClO4-. Se a gente observa aqui e faz uma comparação a essa reação, esse hidrogênio aqui é como se ele fosse doado para a molécula de água para produzir o H3 ou mais. Então, por que essas substâncias, segundo a teoria de Browse-Lawrence, elas são consideradas ácidos? Porque elas são doadores de prótons. Então, a gente pode colocar aqui, e aqui só uma característica de informação, aqui seria como ela recebe o próton, o hidrogênio, ela seria a base. Então, a teoria de Brewster de Laura ali, ela conceitua os compostos como os compostos como ácido, pois
como ácidos, pois eles são doadores de próton. De próton. Certo? Então, aqui a gente tem uma questão do PISME resolvida aí. Espero que vocês tenham entendido. Curte esse vídeo para ele chegar para mais pessoas. Comenta, deixa nos comentários se tem dúvida. E se desejarem, me sigam nas redes sociais, lá no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, para mais dicas de química.